quando vai subir o salário mínimo, começa-se a falar em subir muito, começa a sair o seguinte no noticiário. As prefeituras estão reclamando que não tem recurso para pagar o salário mínimo. Então aí, tipo, fica nessa. Vai subir ou não vai? Porque também é uma política eleitoral também subir o salário mínimo. Opa! Né? E bem feita. Eu posso pegar e, tipo, eu sou candidato, eu tô eleito aqui presidente e tal, fui eleito meu primeiro mandato aí, o salário mínimo é milão. Aí eu vou dando aquelas migueladas ali ano a ano, agora chegou a me reeleger, vou meter 1,5 barão aí e orçamento. Dane esse orçamento. Vai, eu quero me eleger de novo. Só que aí a prefeitura vem e fala, não consigo pagar. Perfeito. O pequeno empreendedor, que também é quem move o Brasil, também é o pequeno empreendedor, né? Não consegue pagar o funcionário, por aí vai. Mas, aí vai o STF e aprova um reajuste de 18%, que vai ter um efeito cascata em todo o judiciário. Então, onde que fica, a verdade, o equilíbrio de tudo isso? Né? Porque essa pergunta é boa. Como que você vai equilibrar isso? Vai aumentar 7 mil reais, parece, né, no salário deles. Então, o foda, cara, não é só isso. O foda é que, tipo assim, eles são... 5 salários mínimos por mês. Eles são o parâmetro de salário do... Não, aí pega tudo. Eles são o teto. Imagina o efeito cascata, cara. Se aumenta o teto, se aumenta, consequentemente, aqueles que estavam limitados pelo teto. Cara, desembargador... Aqueles carinha que veste a capa neles. Militar... Cara, então quer dizer, como que você equilibra isso? Militar de exército, né? Às vezes a gente fala que militar é preciso diferenciar bastante bem nesse sentido, porque a gente tem uma categoria de militar que tem alto salário. O Mourão ganha mais de 60 mil reais, nosso vice-presidente da República. Mas a gente tem a grande categoria dos militares bem pagos, são os militares a nível federal. Então, porque senão, coitado do policial militar que tá aí, ele pensa que às vezes a gente tá comentando, mas falou que... Não, precisa ganha muito mal pelo que faz, uma função fundamental, extremamente importante. Mas vamos lá, Marcelo. Acho que você chegou na questão... Primeiro que é um absurdo propor um aumento desse num país com tamanha dificuldade que as pessoas não estão conseguindo comer. Comer. Tô conseguindo se alimentar. A gente não tá falando de luxo, não. Sim. Não era viajar pra Disney, como diria o Paulo Guedes quando assumiu. Que eu não sei as domésticas que ele tem contato, mas eu particularmente não conheço muitas delas. Mas a Disney tá distante da grande, não só da grande maioria da doméstica, como da grande maioria das pessoas. Eu vejo minha filhinha, papai, nós vamos um dia pra Disney. Sei não, menino. sei não. Mas vamos lá, eu acho que você tocou na questão chave. Como fazer isso acontecer? O que envolve essa questão? E eu acho que aí a gente começa a discutir política de verdade no Brasil, que é o que a gente tem que fazer. Que é o meu papel, por exemplo, da minha candidatura. Vamos lá. A década de 2010 a 2020 é a década de menor crescimento histórico do PIB do Brasil. Aliás, é a década que não cresceu. É a década de crescimento de 0,2% de crescimento ao longo dos anos. Então, cada ano a gente cresce 0,2% no PIB. Não cresceu. Em 10 anos, nós deixamos de crescer. Não crescemos nada. Nada. Zero, Marcelo. Nós temos hoje o mesmo PIB que nós tínhamos há 10 anos atrás. Sabe qual que era a população brasileira em 2010? 194 milhões. Hoje é 214 milhões. 20 milhões de bocas a mais. Com o mesmo bolo. Com o mesmo recurso. O bolo tá o mesmo, mas o número de fatia aumentou muito. Então, a soma que cada um vai comer nela vai diminuir. Cada um vai comer um pedaço menor. E aí eu falo uma coisa pra ti, Wendel. Sabe quantos bilionários, com B de bola, quantos bilionários a gente tinha em 2010 no Brasil? 18. Sabe quantos a gente tem hoje? 65. Triplicou. E milionários? Milionários eu não tenho deve dado. ser um absurdo também, né? Mas quem são? Então, mas aí, aonde eu queria... E aí agora eu vou defender o empreendedorismo. Não. Eu queria depois fazer um comentário sobre a... Onde que eu quero chegar com isso? Aí depois a gente discute isso. A gente tem um país que manteve o mesmo bolo, que
tem um número muito maior de pessoas para distribuir e que nesse cenário surgiu ainda uma série de figuras que concentraram bastante riqueza. E aí você imagina, pensa isso em termos de redistribuição agora, Marcelo. Olha, eu já tenho um bolo que dá para menos gente, que dá para menos pessoas. Uhum. Agora, nesse bolo que dá para menos, tem gente que está concentrando muito mais do que concentrava antes ainda. Então, o que sobra é bem menor, o que vai significar que as pessoas estão vivendo mal. O que a gente precisa fazer no nosso país, Marcelo? A gente precisa criar política que efetivamente aumente esse bolo. Nós precisamos aumentar. Sim. Sabe quanto que a gente investe em segurança pública em termos de orçamento? 1,38%. Você acha isso bastante? Não. Muito pouco. A porcentagem de orçamento é pequeno. Muito pouco. Sabe por que é muito? Sabe qual é o orçamento do Brasil hoje? 4,8 trilhões. Com T de tatu. Uhum. É muito dinheiro. Sim. É dinheirama. Desses 4,8 trilhões, sabe quanto é consumido pela dívida de juros e rolagem? 1,8 trilhão. Com T de tatu também. Quer dizer, de 4,8 sobra 3. A gente perde 40% para juros, dívidas e correções da dívida pública. Dívida feita por um Estado que gasta mais do que arrecada. Sim. O que a gente tem que fazer? E aí a equação, ela economicamente, ela beira uma maluquice, mas a equação da história do Brasil nos ensina o que a gente tem que fazer. Sabe o que a gente tem que fazer para corrigir essa situação? Gastar mais. E olha que coisa de maluco. Você fala assim, mas espera aí. Você está falando, então, que a gente tem uma dívida alta porque gastou mais do que arrecadou e tem que gastar mais, mas é gastar certo. Onde que a gente precisa gastar? Num processo de reindustrialização do Brasil. O Brasil está com os gastos congelados através da PEC, do teto dos gastos, que você não pode contrair despesa pública. Mas a gente tem que contrair despesa pública para que a gente possa se reindustrializar e, a partir da reindustrialização, aumentar o bolo. Nós chegamos a ter 26% da atividade econômica do Brasil foi relacionada à industrialização. Hoje está em 11%. Em termos de recursos, a gente está falando de uma mudança, basicamente, de 500 bi gerado pela produção industrial para 1,4 bi, 1,34 que ela poderia ter se tivesse a patamares anteriores. Da década de 30 à década de 80 do século passado, de 1930 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, economicamente. Ninguém avançou no PIB quanto ao Brasil. E isso é fruto de um projeto de um presidente dos mais polêmicos, quer por bem, quer por mal, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, implantador do processo de industrialização nacional. E isso continua, inclusive, nos governos da ditadura. Pega o nível de ditadura, na ditadura, eu não estou questionando, eu não estou destacando a questão do governo em si quanto à liberdade, mas economicamente o governo no regime militar, ele manteve o processo de industrialização ativo do nosso país. Na década de 70, a gente tinha um crescimento PIB médio de 8% ao ano. A gente tem 0,2 agora. 0,2. Todas as nossas grandes empresas datam desse projeto original do Getúlio, que foi depois inovado pelo Juscelino, muito bem feito, mas os militares continuaram. Agora, o grande problema que a gente teve, a gente adentrou numa onda de liberalismo, que olha, é menos Estado, tem que ter menos, a gente tem que focar em outras questões, é muito intervencionista. A gente não tem que falar em menos e mais Estado. Nós temos que falar em Estado necessário. Não existe Estado grande e Estado pequeno. O que a gente tem que pensar é em Estado justo, em Estado que seja absolutamente correto para aquela situação que se pretende.